Boa tarde, bom dia e boa noite para quem for assistir esse vídeo. É, Quem não sabe, meu nome é Claudinei. Como é que eu posso começar esse vídeo aqui? Eu queria ser o mais, como eu posso dizer, sem muita edição, quero ser o mais franco possível aqui, sem colocar muita tecnologia, para relatar o que aconteceu muito na minha vida hoje. Eu não sou mais de estar gravando vídeo, eu fazia muito esses negócios de vídeo quando eu pregava, eu estava como pastor, evangelista, pregando nas igrejas, aí eu colocava uns vídeos no YouTube e nas plataformas da época. Eu parei de gravar, me afastei da igreja por um diversos tempos e ainda me considero se tivesse afastado, mas hoje me aconteceu algo surreal, algo, como é que eu posso dizer? Eu não consigo colocar uma palavra agora na hora. Tem acontecido muitas coisas na minha vida, algumas felizes, mas a grande maioria de tristeza. E hoje eu saí para trabalhar. Quem não sabe, eu começo a trabalhar cedo. Hoje eu saí, comecei a trabalhar às 5 horas da manhã. E eu vou até onde dá para mim estar indo. E eu saí hoje, na hora que eu estava voltando, meu pé começou a doer muito, 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 muito. Ao ponto de eu não conseguir mais estar, não conseguir andar mais. De tanto que meu pé estava doendo. Vou tentar resumir o máximo que eu conseguir. E eu parei em um hipermercado aqui, chamado Giga, aqui próximo onde eu moro. E na hora me deu um branco na cabeça. Olhei aqui, parei no estacionamento, fiquei sentado em um banco lá, para dar uma aliviada no pé que estava doendo muito. Não estava mais conseguindo andar. Quando eu olhei para aquele estacionamento, eu vi carro simples, como também vi carro de luxo, vi tudo aquilo e deu aqueles branquiçada na mente. Eu achei que eu ia passar mal. Eu acho que eu vou desmaiar devido a estar andando muito no sol. Eu acho que eu vou passar mal, não sei o que, eu não sabia o que estava acontecendo. Na hora que dá aquela esbranquiçada na vista, veio uma frase na minha mente. Uma frase muito forte. Eu até escrevi a frase para não esquecer, que eu tenho a mente fraca para decorar as coisas. Assim. Facilmente eu esqueço tudo que eu estou fazendo. E a frase era essa: Deus, travesseiro, e eu. O eu seria eu. Deus, travesseiro, e eu. Eu não consegui entender a frase, fiquei questionando aquilo. Eu falei, por que veio aquilo na minha cabeça? E eu fiquei refletindo, parado ali, olhando aquilo, e aquilo ia parecendo uma nuvem branca na minha mente, eu não conseguia voltar ao normal. A única coisa que aparecia era essa frase: Deus, travesseiro e eu. Eu falei, eu preciso tentar entender o que é que está acontecendo. Aí na hora eu comecei a refletir, eu entendo que foi a voz de Deus falando comigo, mesmo estando numa situação da igreja, que o pessoal acha que Deus só fala com quem está lá dentro da igreja, e não é dessa forma que eu entendo. E Deus ele me fez refletir alguns anos atrás e ele me fez a memória de algo que eu tinha até esquecido. Para quem não sabe, eu sou consagrado a evangelista e pastor. Fui consagrado a evangelista, posteriormente a pastor. Automaticamente, após isso, aconteceu diversas coisas. E eu acabei me afastando da igreja. E Deus ele me fez refletir muita coisa ao passar. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade. Futuramente eu conto toda a história, mas agora eu vou resumir bastante. Comecei a pregar com 8 anos de idade. Meu primeiro culto foi um culto infantil, eu não conseguia nem abrir o olho. Eu fui pregar de tanta vergonha que eu tinha, que estava no momento. E eu peguei muito gosto por aquilo, porque eu gostei de ministrar, de pregar. Eu peguei um gosto por aquilo muito grande. E eu entendi que era aquilo que Deus tinha na minha vida. Que era aquilo que eu queria, que eu gostava. Eu gostava de fazer aquilo. Passando o
tempo, comecei a pegar gosto, aí queria pregar de novo no culto das crianças. E aí comecei a ter oportunidade para ficar fazendo aquilo. E o pessoal da igreja entendeu que eu gostei e começou a me incentivar a fazer aquilo. Só que eu peguei um gosto tão grande que eu comecei a querer estar em todo lugar que tinha culto, eu queria estar. E Deus começou a me usar bastante, não por mim, mas por Ele. Uma criança de 8 anos de idade, Deus começou a usar e eu comecei a me eu começava a fazer ensaio das irmãs. Eu ia para lá só para achar que era um culto e fazia um ensaio virar um culto para mim. Só que eu não tinha uma vida fácil. Meu pai na época era alcoólatra e dava muito trabalho dentro de casa. Minha mãe sofreu bastante com isso. A gente sofreu como criança. Meu irmão do meio e meu irmão mais velho sentia também tudo aquilo que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu comecei a pegar muito gosto e fui crescendo e comecei a ver Deus agindo de várias formas. E eu me foquei muito nisso na minha vida. Não perdi escola dominical. Fui crescendo, sendo monitorado, sendo treinado, sendo discipulado. E isso foi muito bom para mim. E posteriormente, passando os anos, eu entrei numa escola teológica, fiz o básico em teologia, onde aconteceu uma das perseguições, que começou uma perseguição religiosa em cima de mim, começou ali. Eu não vou citar o nome do pastor da igreja, mas quem me conhece sabe quem é a pessoa. Fiz a teologia, completei a teologia, não perdi. Toda segunda-feira à noite estava lá eu no curso de teologia fazendo, fiz as provas, fiz tudo exatamente como o nome do figurino. Na hora de pegar o meu certificado, a pessoa olha para mim e fala assim: como você não é dizimista, você não vai receber o seu certificado. Aquilo para mim foi um baque muito grande, que eu ainda não tinha na minha cabeça, que eles estavam usando aquilo como estratégia para ganhar dinheiro para a igreja, dízimo, oferta, essas coisas. Bom, deixei na mão de Deus e continuei aquilo que Deus tinha na minha vida. Passando isso, fiz o médio em teologia, depois fiz o bacharel em teologia. E Deus começou a abrir as portas em todos os lugares para mim estar pregando. Saí para muitos lugares do estado de São Paulo, fora dele, para estar pregando, fazendo aquilo que eu gostava e gosto. Porém, aconteceu muitas coisas que eu me afastei. E hoje, refletindo disso, eu fiquei a entender, e Deus me colocou muito forte a palavra de Davi na minha mente, e ele começou a falar assim: entenda uma coisa, Deus, travesseiro e eu. Por que ele colocou isso? Eu fico questionando muito ele. E ele falou assim: quando Deus falou com Samuel: desce a casa de Jessé, que de lá eu vou ungir um rei para Israel. Quando ele desce na casa de Jessé e ele senta na mesa, ele vê que tem uma cadeira vazia. Ele percebe que está faltando alguém na mesa. E ele começa a perguntar para Jessé: cadê os seus filhos? E ele começa a entregar um por um. E ele vê que Deus não está aprovando. Ele fala assim: não, eu não vejo como um homem vê nenhum desses daí. E eu estou resumindo bastante para vocês entenderem e o vídeo não ficar tão longo. Nenhum desses daí foi aprovado, nenhum desses daí é os que eu quero. E Samuel pergunta a Jessé: não falta alguém não, porque nenhum desses daí Deus autorizou eu descer o óleo sobre a cabeça, ungir. Ele fala assim: mas existe um ainda, mas ele é pequeno, ele está ainda cuidando das ovelhas, ele não está aqui porque ele não tem estatura, ele não tem nenhum diagnóstico, ele não tem nenhuma capacidade a ser rei. Os que eu tinha aqui, como meu filho, que tem capacidade, que tem eloquência, que tem beleza, que tem tudo para ser rei, é os que estão aqui. O outro está cuidando de ovelha, ele cheira a ovelha, ele fede a ovelha, ele está sujo, ele não é bem visionário para ser um rei. Ele falou assim: não, mas eu preciso dele aqui. Quando
Davi, ele chega na frente de Samuel. Samuel fala assim: não, Deus pediu para ungir ele. Alguém que estava rejeitado, colocado de lado, com preconceito, gente que na cabeça do próprio pai não tinha capacidade nenhuma de fazer nada. Ele foi colocado de lado. Alguém que podia foi jogado para escanteio. E quando eu entendi isso, eu entendi a frase: Deus, travesseiro e eu. Diante de tudo isso, eu comecei a questionar o porquê que eu estou passando por tanta coisa. Perdi uma infância, uma juventude, uma adolescência, em prol ajudando tanta gente. Ajudei muitos. Ajudei. Tentei fazer o que estava no meu alcance, até mesmo quando eu precisava. Mas eu estava ali pregando, eu estava ajudando, eu estava orando, eu estava aconselhando, eu estava indo no lar. Eu saía daqui de Carapicuíba e ia para Barueri com uma caixa de som na cabeça, sendo que eu não sei nem tocar violão nem guitarra. Porém, eu ia no lar lá para ajudar as pessoas, e lá alguém tinha um violão elétrico. Eu falava: não, leva a caixa. Pegava a caixa da igreja emprestada e colocava nas costas e ia a pé para o culto no lar lá. Andava 1 hora com uma caixa de som na cabeça para ajudar. E hoje eu me deparo numa situação que eu estou sozinho. Hoje a gente precisa de ajuda. Hoje a gente está se vendo numa situação que fala assim: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou... Está acontecendo isso comigo, sendo que eu ajudei muito. Hoje, quando eu preciso, tentei voltar para a igreja. E isso é um questionamento, questão que eu tive com Deus, mas através da palavra que Ele colocou na minha mente, eu não ia fazer esse vídeo. Eu não sou de ficar gravando vídeo, eu não sou de ficar gravando tudo, mas o que aconteceu comigo hoje, eu falei assim: não, será que não é algo que é para me gravar, para me colocar? Não sei por qual motivo, mas eu vou fazer e vou postar. E eu comecei a entender algumas coisas, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu tento de todos os lados, e está prestes a acontecer algo na minha vida que eu não esperava que acontecesse. Eu não esperava, não estava dentro dos meus planejamentos, não estava dentro daquilo que eu tinha colocado para a minha vida, e vai acontecer. Espero em Deus. Se Deus não intervir na minha vida, vai acontecer. Bom, não é nada bom. Mas eu ainda, com um pouco de fé que eu tenho, eu sei que Deus ainda pode intervir nessa situação e pode mudar, porque Ele está vendo o meu esforço. Não é possível. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo e estou tentando. Então, fica esse vídeo para que vocês entendam o que vocês fazem com as pessoas. Você não coloque como uma dívida da outra pessoa, que eu poderia muito bem ter colocado: mas eu fiz isso por você, fiz isso, fiz aquilo, eu apoiei, eu abracei, eu ajudei, eu fiz. Hoje eu preciso que me ajudem. A ingratidão de alguns não pode ser um peso na nossa vida ao ponto de derrubar a gente. A ingratidão daquilo que um dia você fez pelas pessoas, hoje você não pode esperar nada delas. Nada, exatamente nada. A gente tem que fazer como o Davi fez. Descia o óleo sobre a cabeça dele, ele automaticamente podia atacar os seus irmãos, ele podia atacar o seu pai, a sua mãe, ele podia se rebelar ali e falar assim: por que vocês não deixaram na mesa? Por que não me chamaram para reunião só porque eu sou o menor da casa? Só porque eu cuido de ovelhas? Só porque eu não tenho uma aparência? Só porque eu não tenho os requisitos que vocês acham que eu tenho que ter para ser o rei? Vocês colocaram eu para escanteio. Eu poderia muito bem
Davi poderia muito bem ter feito isso, mas ele não fez. Daqui ungiu ele como rei, ele aceitou, agradeceu, virou as costas e voltou para o pasto cuidar das ovelhas. E esperou o tratamento de Deus. No momento certo, na hora certa, Deus jogou ele para dentro do palácio. Eu estou tentando crer assim, que o que Deus está fazendo comigo é só um tratamento, que eu espero que eu consiga passar, eu espero que eu consiga sair dessa, que eu consiga passar nessa situação. Não está sendo nada fácil. Perder um filho, convivência com o filho, algo que eu planejei, queria criar, perdi. Hoje eu não posso falar que eu perdi ele 100%, mas o que eu queria, que foi planejado por mim, foi tudo de água abaixo. Eu pouco convivo com meu filho, eu queria ter muito mais, mas infelizmente, se Deus quis assim, quem sou eu para questionar? Em questão da minha vida pessoal, eu lutei, fiz tudo como mandava figurino, para hoje estar pregando, para hoje estar no altar, hoje estar numa igreja grande, hoje estar cuidando de pessoas, hoje estar fazendo o que eu amava fazer, que era pregar. Me jogaram para fora, colocaram para escanteio, me jogaram de canto. Sabe por quê? Que você só presta, você só vale alguma coisa, e você só é honrado quando você traz algum tipo de benefício. Não trouxe nenhum tipo de benefício, você não presta mais para mim, vai para o lado e coloca outro no lugar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Já tentei voltar para a igreja umas 3, 4 vezes. Das 3, 4 vezes não fui aceito. Igrejas grandes, como também igrejas pequenas. Porque hoje eu não trago mais lucro, não trago mais benefício. Hoje estou na situação que estou vivendo hoje, que não é nada fácil. Lutando, acreditando que a providência de Deus vai vir comigo. Porém, sendo rejeitado pela grande maioria que era para estar me abraçando. Eu quero deixar a minha gratidão para alguns. Não vou dar nomes, que eu posso esquecer o nome de alguns aqui e a pessoa se chatear. Mas eu tenho a minha gratidão por alguns que, mesmo me veem numa situação que eu vivo hoje, me abraça, atende meu telefone, responde meu WhatsApp. Não estou falando de gente dentro de igreja, não. Gente fora da igreja. Porque os dentro da igreja vai te jogar para escanteio. Gente da igreja vai te colocar de lado. Uns é da igreja, sim, mas é como se fosse pai meu, irmão, amigo, e está comigo. Hoje é um desabafo que estou fazendo, através daquilo que Deus fez comigo hoje pela manhã, que eu não esperava mais. E foi uma forma que Deus colocou essa frase na minha cabeça: Deus, travesseiro e eu. Ele me fez entender que você pode viver no meio de uma multidão, você pode viver nos melhores palácios do mundo, mas toda noite você vai terminar com Ele, o seu travesseiro e você próprio, a sua mente, o seu travesseiro e Deus. Se não é Deus na nossa vida, quem somos nós? Hoje, a minoria para te abraçar, mas tem Deus para te guardar. Uma hora tudo passa, pode acontecer o que for, como é algo que eu já coloco que vai acontecer comigo, vai. Se Deus não intervir na minha vida, vai acontecer. E quando acontecer, eu só tenho que entregar nas mãos dele. Porque fazer eu estou fazendo, lutar eu estou lutando, correr eu estou correndo. Mas parece que é para acontecer algo comigo que está nos planos dele e eu vou ter que passar por isso. Eu vou ter que lutar por isso. Então aprenda uma coisa: na sua vida só existe Deus, travesseiro e eu. Seja grato para quem esteja ajudando você.
Agradeça quem ainda te consegue te segurar. E ore por aquele que está sendo ingrato com você. Infelizmente, tem mais gente ingrata do que gente com gratidão conosco. Fique com essa frase. Ore por mim, ore muito. Eu necessito muito de oração de todos. Use a sua fé, que a minha já está acabando. O meu está fraco. Eu não posso ser mentiroso nesse vídeo, não posso ser. Eu tenho que ser verdadeiro. A minha fé está baixa. Não fé em Deus, mas sair dessa situação aqui, só Deus mesmo para me tirar. É só Ele. Só Ele para conseguir fazer a minha vida sair dessa situação. Pode ser um processo que eu esteja passando, pode ser uma aprovação que Deus está me colocando e está fazendo eu passar. Mas Ele vai fazer. Eu conto com a oração de todos que puderem orar por mim. E mais pra frente, quem sabe eu não gravo um vídeo contando testemunho da minha vida por completo. Minha vida nunca foi fácil. Mas se eu sair dessa situação que eu estou vivendo hoje, você pode ter certeza que eu vou gravar um vídeo. E vou contar meu testemunho. Eu tenho fé nisso. Eu tenho muita fé. E uma frase que brotou agora na minha mente, eu vou falar, brotou agora, não veio durante o dia, veio de hoje. O altar me espera. O altar me espera. Eu me emociono muito de falar disso, porque eu sei que era um lugar que eu não deveria ter saído. Era um lugar que eu deveria estar plantado até hoje. Doa a quem doer. Era para estar lá. Mas não foi eu que quis sair, me arrancaram. E me jogaram para fora. Eu acho que isso foi uma permissão de Deus, que tudo na vida de um ser humano é por permissão dele. Então, se me arrancaram de lá e me jogaram para fora, eu tenho certeza que uma hora eu volto. Porque o altar é o meu lugar. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração.